Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rogério e você está no Diário de Bordo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos aí ao quarto vídeo da série Curiosidades Bíblicas para você. Espero que você esteja gostando dessa série e vamos aí continuar com Curiosidades Bíblicas para você. Não sai daí não, é depois da vinheta. Então, sem mais delongas, bora lá para o quarto livro, ou para o quarto vídeo da série Curiosidades Bíblicas para você. Tá bom? Então, vamos que vamos. Quem ficou mudo após falar com um anjo? Quem ficou mudo após falar com um anjo? Resposta: Zacarias. Está lá no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 18 até o 20. Quem disse que não morreria sem conhecer o Cristo? Quem disse que não morreria sem conhecer o Cristo? Resposta: Simeão. Está lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 25 e 26. Onde se encontram, onde se encontram na Bíblia os 4 pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. Resposta lá no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 29 e em Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Qual é a única pessoa de quem diz as Escrituras haver subido em uma árvore? Essa é fácil. Essa é moleza. Desce daí que hoje me convém ir na sua casa. Resposta: Zaqueu. Está lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo de número 4. Onde se lê na Bíblia que Jesus escreveu? Onde? Resposta: livro de João, capítulo 8, versículos 6, 7 e 8. Em quais idiomas foi escrito o título Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus? Em quais idiomas foi escrito o título Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, colocado em cima da cruz de Cristo? Resposta: hebraico, latim e grego. Livro de João, capítulo 19, versículos 19 e 20. Qual acontecimento extraordinário que foi visto por todos os habitantes de Lida e Sarona? Qual acontecimento extraordinário que foi visto por todos os habitantes de Lida e Sarona? Resposta: Enéas, homem que era paralítico, havia 8 anos, foi curado por Pedro. Está lá no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 33 ao versículo de número 35. Onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez? Vou pegar uma água, rapidinho. Bora lá então. Onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Em Antioquia. Está lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo de número 26. Qual profeta que previu uma grande fome nos dias do imperador romano Cláudio? Não confunde com José do Egito, tá? Resposta: Ágabo. Está lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, aliás, versículo 27 e 28. Quais os personagens bíblicos que foram chamados por nome de planetas? E quais os nomes dos planetas? Tá aí uma excelente pergunta para uma gincana, para uma escola bíblica de férias.
Resposta: Barnabé foi chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Está lá no livro de Atos, capítulo de número 14, versículo de número 12. Quem foi a primeira mulher convertida na Europa pelo apóstolo Paulo? Essa é fácil. Essa é bem fácil. Resposta: Lídia. Livro de Atos, capítulo 16, versículo de número 14. Qual o profeta que, através de um cinto, previu a prisão do dono do cinto? Vixe! Qual o profeta que, através de um cinto, previu a prisão do dono do cinto? Resposta: Ágabo. Está lá no livro de Atos, capítulo 21, versículos 10 e 11. Você vê o tal do Ágabo, e nem é muito conhecido, né? Quem foi professor do apóstolo Paulo? E agora? Quem foi professor do apóstolo Paulo? Resposta: Gamaliel. Está lá no livro de Atos, capítulo 22, versículo 3. Onde se lê na Bíblia que mais de 40 homens juraram não comer nem beber até matar uma pessoa. E quem era esta pessoa? A resposta está lá no livro de Atos, no capítulo 23, a partir do versículo de número 12. E a pessoa era Paulo. Qual dos apóstolos foi mordido por uma cobra, porém não sofreu mal nenhum? Resposta: acertou? Paulo. Livro de Atos, capítulo 28, versículos do 3 ao 5. Qual o nome das três mulheres? Qual o nome das três mulheres mencionadas pelo apóstolo Paulo que muito o ajudaram na causa do Senhor? Bom, Trifena, Trifosa e Pérside. Está lá no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 12. Nome esquisitinho, mas é Trifena, Trifosa e Pérside. E não ri não, senão você não vai para o céu, hein? Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Muita gente acha que foi o Paulo. A carta de Paulo foi o Paulo. Não, não foi. Foi Tércio. Está lá no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 22. E aqui eu quero fazer só uma pausazinha para esclarecer para você, meu irmão, que de repente não tem muito conhecimento da Bíblia, mas está assistindo esse vídeo aqui, graças a Deus. Algumas cartas, ou a maioria delas, a gente atribui, por exemplo, as cartas de Paulo, atribui a Paulo. De Lucas a Lucas, que na verdade não se sabe nem quem escreveu o livro de Lucas, na verdade. Mas, aliás, o livro, se eu não me engano, Hebreus, que não tem muita exatidão de quem escreveu. Mas acontece que naqueles dias, os profetas, os apóstolos, eles tinham muito trabalho. Eles viviam evangelizando, então geralmente eles tinham escribas. E o que eram escribas, para quem não conhece, para quem não está familiarizado com essa linguagem? Os escribas eram pessoas que escreviam enquanto os profetas ou os apóstolos ditavam as cartas, ditavam o que eles iriam escrever. Ou seja, é como se hoje fosse um secretário, uma secretária. Olha, eu quero redigir um texto aí, você, por favor, redige aí para mim que eu vou ditando para você. E era assim que funcionava. Os apóstolos, ou seja lá quem for, um rei, um profeta, iam ditando, e as pessoas, o escriba que trabalhava para aquela pessoa, o trabalho dele era escrever. Esta era a função do escriba, escrever. Então, é necessário eu citar isso aqui,
porque essa pergunta veio a calhar para essa ocasião, né? Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? É claro que a gente vai lá na Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, mas quem escreveu foi Tércio, que fez ali o papel de escriba nessa carta de Romanos, mas eu não tenho conhecimento se as outras cartas de Paulo também foram escritas por ele, tá bom? Então é isso, vamos seguindo aí. Onde se lê que não se deve apagar a luz do Espírito Santo? Resposta: 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19. Quantas vezes na Bíblia é encontrada a palavra imortal? Quantas vezes na Bíblia nós encontramos a palavra imortal? Apenas uma vez. Está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 17. Quais os nomes dos dois homens que o apóstolo Paulo entregou a Satanás para serem castigados? Qual o nome? Resposta: Himeneu e Alexandre. Está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 20. Quem foi chamado de amigo de Deus? Quem foi? Quem Deus chamou de amigo? Resposta: Abraão. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo de número 23. Na visão de Jesus glorificado, que João teve, o que significavam as 7 estrelas e os 7 candeeiros? O que significavam as 7 estrelas e os 7 candeeiros? Resposta: 7 candeeiros, as 7 igrejas da Ásia, e as 7 estrelas, 7 anjos das igrejas. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 20. Onde se lê que um homem recebeu ordem para não chorar? Onde se lê que um homem recebeu ordem para não chorar? Resposta: está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 5. Quem profetizou que a luz da lua seria tão brilhante quanto a do sol? Está lá no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 26. Eu fiquei curioso com esse negócio aqui. Quem profetizou que a luz da lua seria tão brilhante quanto a do sol? Livro de Isaías. Essa eu vou ver agora. Caiu um CD aqui. Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30, versículo de número 26. Fiquei curioso. Eu quero ver essa resposta. 30, 26 diz assim: e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Olha só. Quem profetizou? Quem foi? Foi Isaías. Não é? Bem vos dará o Senhor, não por alguns, por o Senhor esperará. Foi o próprio Isaías, né? Creio eu que pelo texto. É isso aí. Então, bora lá, bora, que precisamos terminar este 4º vídeo aqui.
Isaías 30, 26. Onde é mencionada uma rede de dormir? Vixe, onde é mencionada uma rede de dormir? Está lá no livro de Isaías, capítulo 24, versículo 20. Quem queimou uma víbora viva? Está lá em Atos, capítulo 28, versículo do 3 ao 5. Quantos convéses havia na arca de Noé? Quantos convéses haviam na arca de Noé? Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Quem fez um machado de ferro flutuar? Ó, essa pergunta já saiu aqui, hein? Ó, foi um profeta, hein? Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos do 5 ao 7. Qual o pai de 2 filhos que foi também o seu avô? Qual o pai de 2 filhos que foi também o seu avô? Está lá em Gênesis, capítulo 19, do versículo 36 ao 38. De quem a respiração era semelhante ao aroma das maçãs? De quem, olha, a respiração era semelhante ao aroma das maçãs. Está lá em Cantares, Cantares de Salomão, capítulo 7. Bora lá. Cantares, vamos lá. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e aí Cantares 7, do 1 ao 8. Bora lá. Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. A volta de tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artistas. O teu pescoço como a torre de marfim, a tua cabeça sobre ti. Quão formosa tua estatura é semelhante à palmeira. Bom, Cantares de Salomão só pode ter sido Salomão, né? Só pode ter sido o rei Salomão. No versículo 8 dizia: eu subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, e então os seus peitos serão como os cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como o das maçãs. Cantares de Salomão. Então só pode ter sido o rei Salomão que escreveu isso aí, certo? Então bora lá, vamos tocando o barco aqui, porque para não ficar muito chato isso aqui, né? Quem descobriu fontes termais no deserto? Livro de Gênesis, capítulo de número 36, versículo 24. Qual a única referência da Bíblia a anões? Levítico 21, 20. Qual o livro da Bíblia que não contém o nome de Deus? Qual o livro da Bíblia que não contém o nome de Deus, que não menciona Deus? Resposta é o livro de Ester e Cantares de Salomão. Qual o salmo mais curto? Resposta: Salmo 117. Onde se diz na Bíblia que é difícil domesticar um boi selvagem? Lá no livro de Jó, capítulo 39, do versículo 9 ao versículo de número 12. Onde são descritos os espirros do crocodilo? Aí, ó, você acha que crocodilo não espirra? Pois é. Lá no livro de Jó, capítulo 41, versículo 18.
quais os 2 lugares em que são mencionados pavões na Bíblia? Está lá em 1 Reis, no capítulo 10, versículo 22, e 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 21. Que homens tinham rostos semelhantes a leões? Que homens tinham rostos semelhantes a leões? Está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo de número 8. Onde há pena de morte prescrita para um animal. Onde há pena de morte prescrita para um animal. Êxodo 21, versículo 28. Onde se fala da planta do pé da pomba. Onde se fala da planta do pé da pomba. Gênesis, capítulo 8, versículo de número 9. Quem comeu carne de vitela preparado por uma feiticeira? Quem comeu carne de vitela preparado por uma feiticeira? Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 28. Quem é o escritor da Bíblia que menciona o estômago? Quem é o escritor da Bíblia que menciona o estômago? Está lá em Juízes, capítulo de número 1, versículo de número 7. E aqui nós encerramos mais esse vídeo aqui, o 4º vídeo da série bíblica do Diário de Bordo, Curiosidades Bíblicas. Pois então, eu espero que você esteja gostando. E você sabe o que eu estou achando legal? Eu estou te ajudando também a ir conhecer a sua Bíblia. Muitas pessoas não têm o hábito de ir pesquisar, de ir procurar na Bíblia. E agora, neste vídeo aqui especificamente, demos apenas o endereço de onde estão as respostas. E isso faz com que você vá pegando o costume, o hábito e vá tendo intimidade também, mexendo aí com a sua Bíblia. Isso é muito bom, isso é salutar, isso é saudável, isso é muito bom quando a gente tem intimidade com a Bíblia da gente, quando a gente acostuma mexer na Bíblia. Eu tenho certeza que muitas pessoas fala assim, olha, o pastor sabe já onde está, o pastor vai lá e abre rapidinho. Então, meu irmão, você só vai ter prática em abrir, em saber mais ou menos onde estão os livros, em que altura, em que eles estão aqui, mexendo na sua Bíblia, tendo intimidade com a sua Bíblia. Porque as pessoas, elas viciam. Todas as vezes que a gente pede para abrir a Bíblia no culto, a pessoa vai no índice, e isso vicia. E também é um sinal, o pastor lá do púlpito, ele vê quem pratica a leitura em casa e quem não pratica. Porque todas as vezes que pede para abrir, ele vai no índice, ou porque ele tem o vício do índice, ou porque ele não tem intimidade com a sua espada. Isso aqui é uma espada, e você tem que ter intimidade com ela. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus venceu, não foi pelo poder, foi pela palavra. E se o diabo tentar você amanhã, se você não tiver conhecimento nenhum da palavra, como é que você vai vencer? Ah, mas eu oro, mas Jesus também orava, Jesus era filho de Deus, Jesus também sabia de algumas coisas antecipadamente, mas ele venceu o diabo pela palavra. Pelo conhecimento, ele sempre rebatia, está escrito, também está escrito, também está escrito. Então, é mais uma forma você ir buscar essas respostas e ler essas respostas, é mais uma forma de você ir adquirindo intimidade com a sua Bíblia. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, o seu like, compartilha, indica o canal Diário de Bordo para outras pessoas. E se você tiver alguma pauta que você queira ver aqui no Diário de Bordo, é só você deixar aí nos seus comentários. E eu agradeço por você ter assistido a mais este vídeo, o vídeo da série
curiosidades bíblicas. Até a próxima página de mais curiosidades bíblicas, querendo Deus.